no microfone mesmo. Eu lembro que a minha avó tava organizando aí. Gravando. Não é igual da Isis, porque eu tô aprendendo com ela e tô pegando as entrevistas dela. Firmo. Eu falando certo seu nome, né? Vando. Cheguei aqui para conhecer a história e eu tô aprendendo muito esses dias em Belém. Eu vim algumas vezes para cá e as experiências não foram tão boas, né, por conta dos particulares mesmo, de saúde e tudo mais. E vir para a Copa foi um momento único de experiência, a gente estava trocando muitas ideias e conversando sobre. E estar vivendo isso hoje para mim é gigantesco. Hoje eu fui de moto daqui para Mosqueiro. Tudo de bom. Tu acredita que eu fui 1h30 de moto? Mas não é legal? A experiência Foi boa? único. Para mim foi único porque Eu já fiz isso. eu sofri um acidente alguns anos atrás que foi de moto e que para mim não era uma realidade. Mas você foi dirigindo? Não, foi o motor Uber. Deus o livre tá. dirigindo, que eu não conheço, né? Mas vamos falar aqui do nome Vando. Vando? Quando eu cheguei na sua porta, da sua casa, você já contou uma história do Vando e eu me senti culpado e eu preciso estudar. Nossa. Vou brigar comigo mesmo o resto da vida. Porque eu comentei que meu nome é em homenagem ao cantor Vando, né? E tem toda uma história da minha família. Minha avó queria do meu nome, minha mãe não queria, e aquela briga, e meu pai ficou feliz quando, né, no cartório o moço, não, vamos colocar os dois. Ele falou assim, pelo menos eu vou agradar as duas mulheres da minha vida, eu vou colocar o nome de Vando Douglas. Olha, você tem nome de 2 cantores, né? Quem é o Douglas? Beto Douglas e Vando. Beto Douglas da época da lambada, né? Também. Na época do Beto Barbosa, veio o Beto Douglas também. Mas a história do Vando é o seguinte... Vando. Mas o teu Vando é com V, né? Vando com V. E aí as pessoas vão gravar ou então vão pesquisar, elas colocam com W, né? Aí eu falo, Vando com V, esses dias a mina colocou Vando com V na pesquisa. O teu só dá 2 calcinhas, o dele dá 3. Não, o dele é calcinha demais. E eu vi um... Porque é uma calcinha em cada, porque se é W, é uma calcinha em cada ponta. Mas a história do Vando é o seguinte, ó. Há muito tempo atrás, eu trabalhava liberando as músicas das rodas de samba que o João Bosco Moisés fazia. João Bosco Moisés era um grande empreendedor, era um empresário, fez muitas coisas aqui em Belém e eu liberava as músicas no ECAD para o pessoal fazer as rodas de samba. E foi lá que eu conheci, quando o Vando chegou aqui, né, e o João Bosco apresentou para a gente, até então não era o Vando da Moça. A Moça veio depois. Eu nem conhecia a música Moça, né? Aí o fato é que ele apresentou como compositor e ele cantou a música do Samba Enredo, né? Que até hoje está na minha cabeça, porque era uma música bem, bem comercial mesmo. E naquela época o bloco era um bloco, não era uma escola, era todo mundo vestindo de índio. Era lindas as fantasias, cada uma diferente da outra. E foi o Vando que veio para cá puxar o samba enredo. Agora tu imagina o Vando sendo puxador de samba. Né? E aí o fato é que depois de muito tempo trabalhando com o Bosco, eu vim saber que o Bosco tinha feito o lançamento do Vando nacionalmente. E isso aí foi uma coisa que eu achei tão legal, sabe? Porque aqui nós já tivemos muitos empresários que poderiam ter feito alguma coisa para os artistas da terra, né? E tiveram oportunidade, mas isso realmente não aconteceu. Então, eu achei estranho ele ter pego o Vando e ter lançado o Vando com tudo aquilo que ele tinha como empresário influente que ele era, né? E foi uma surpresa muito grande quando eu descobri isso lá dentro, que ele tinha lançado o Vando. Eu digo, pô, então se ele lançou o Vando, ele pode lançar o Firmo, né? Mas aí a gente já não tinha mais ligação nenhuma, porque o tempo foi passando, né? E depois do Chavantes veio o Rancho Não Posso Me Amofinar, né? Que cresceu e aí já acabaram-se as rodas de samba. Né? E aí a gente se perdeu no tempo, né? Cada um foi para um lado, ele foi fazer outras coisas, tinha outras Mas aí tu não chegou a conhecer o pessoal...
Claro que eu conheci o Vando. Se o Vando O cantou primeiro- o samba enredo para eu ouvir, Ah, o Chavante, todinho. todinho. Meu Deus. Só que o Vando, eu não sei se o Vando, se eu sou... Porque o Vando já é falecido, né? Eu não sei foi se 2015. ele estivesse vivo, se eu era mais velho do que ele, ou ele era mais velho, mas ele era novo. E eu também era novo. Porque a gente está falando aí na década de 80, alguma coisa. Faz muito tempo. Pô, cara. Faz muito tempo. Eu acho que... Não, foi mais para frente. Porque... Não, cara, foi mais para trás. Porque não tinha nem ao pôr do sol. Eu não tinha composto ao pôr do sol ainda. Pôr do sol é de que ano? Em 80, 80. cravado. Então, eu foi mais para trás. Deve ter sido 77, 78, por aí. Não sei se o Google vai te informar isso aí. Depois eu vou pesquisar O Bloco Chavantes, em Belém do Pará. Talvez tenha alguma coisa de história aí. Pode ser que sim. E aí a gente estava conversando agora há pouco, né? É uma história, a gente conversou e eu pesquisando, querendo entender. E essa é uma história que não está escrita e nem registrada. Pois é, porque tem certas coisas que a gente não revela, né? Aí dentro de certas histórias de artistas que a gente não tem a menor ideia, não faz a menor ideia. Olha, por exemplo, eu até esqueci de conversar sobre isso com a Isis. Mas tu pode conversar no meu. A gente tava porque ela fez uma gravação com a Fafá, né? Sim. A Fafá a gente nunca se encontrou. Como assim? Nunca se encontrou. Porque assim, aliás, eu fui até ela no início da carreira dela. Ela ainda morava com os pais ali no edifício Gualo, na Presidente Vargas. Eu fui procurá-la porque eu tinha feito algumas músicas para que ela viesse cantando essas músicas. Aí naquela época ainda da gravação da fita cassete, né? E aí eu fui com ela lá, cheguei, cantei algumas músicas, ela, achei legal, Firmo, bacana e tal. Só que tem um detalhe, eu disse, qual é? É que a gente não é dono do nosso repertório. Né? Quem faz o repertório naquela época realmente era assim. Hoje não, hoje você grava o que você quer, né? Mas naquela época ela era dirigida por um produtor e tinha que saber se dava, se não dava, se tinha a ver com ela ou não, essas coisas assim. Aí eu peguei e disse, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí eu peguei, coloquei dentro de um envelope e coloquei a fita gravada, né, com as músicas que eu achava que ela poderia gravar, lacrei e entreguei na mão dela. Cara, passou, eu acho que umas 2 semanas, mais ou menos, ela tinha ido para o Rio. Um primo meu, que é jornalista, foi diretor de lá da TV Capital, Brasília, enfim. Ele era muito conhecido lá em Brasília. E eu não sei por que cargas d'água esse pacote chegou na mão dele. Eu já ia falar, como é... aleatório. Porque não estava o meu nome. Estava o nome dela. Porque, no caso das letras, dentro é que tinha o meu nome como autor. Mas no envelope era só Fafá de Belém. Entendeu? E aí ele ligou para mim e disse assim, primo, eu estou com um pacote que me entregaram aqui, está escrito Fafá de Belém. Aí eu digo, e o Kiko? O destino botando Aí ele pegou e disse, posso abrir? O cara, me entregaram aqui, disseram que era de Belém do Pará. Eu disse, por que você ligou para mim? Como é que você sabe que eu estou aí dentro? Né? Cara, ele abriu. Quando ele abriu, eram as letras com a fita. E estava escrito meu nome. Né? Aí, onde foi que você encontrou isso? Não fui eu que encontrei. Vieram entregar aqui na direção da TV e encontraram no bagageiro, rodando do aeroporto. A ponte, eu acho que a ponte que ela tinha feito naquela época tinha muito disso, né? De você não fazer voos diretos.
E aí 3, eu acho 4. que tiraram, no momento, o veio em cima, saiu, caiu. Bom, mas o fato foi que ela também não lembrou, ou não disse nada, não me procurou, enfim. O fato é que se perdeu, entendeu? E eu te confesso que até hoje ficou com ele esse envelope que eu também não peguei, entendeu? Eu só quando fui em Brasília, na época da ditadura, que eu tive uma música presa na Polícia Federal. Essas histórias, assim, porque não dá para te contar tudo. Tem que ser uma semana. Tu pode falar. Vando, vai perguntando aí, que aí a gente junta uma entrevista. Eu tive uma música presa pela Polícia Federal na época da ditadura, chamada Lena, uma música que fala sobre uma prostituta, né? E como o preconceito sempre esteve presente no meio da sociedade, e eu dizia que ela era... Eu, no final, eu digo assim... Ela é mulher de muitos maridos, é mãe, tipo assim, exaltando, tá? E eu fui saber lá por que tinham prendido essa música, que não tinha absolutamente nada demais. Eu retratava uma pessoa... A história da pessoa. Uma história, uma coisa que eu criei, tá? Porque tem muita gente que diz que eu vivi com a Lena. Tem muita gente que fala isso. Aí eu disse, gente, não, isso aí foi uma inspiração que eu tive, tá? E eu retratei, eu quis fazer. Aí o raciocínio, a análise da Polícia Federal era assim, LSD. Eles pegaram as primeiras letras das primeiras frases que tinha LSD, que eu estava exaltando a droga. É como se fosse um acróstico. Tá? Aí, porra, eu fiquei tão pé da vida, cara. As coisas já eram tão difíceis. E aí eu disse, caramba, e o que é que vocês fizeram com a bosta da Geni? Aí eu fiquei puto, entendeu? Porque o Chico joga bosta na Geni e não acontece nada, cara. Vocês vieram pegar a minha Lena aqui no norte, no extremo norte. Geni não foi preso? Geni não foi barrada? Não. Ela passou, ela chegou a ir para lá, mas passou. Não, olha a minha vida. Eu acho que eu tô sem cultura. Eu tenho que passar mais uns dias aqui. Tem uma rede aí pra dormir? Pronto. Aqui tem umas 5 redes aqui. E pior que é armador de rede. Aí, olha só o que aconteceu. Eu fiz uma música. Você sabe quem é o Geraldo Vandré, né? Sabe da história dele? Mas com a cabeça ali e eu caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Esse cara, eu fiz uma música chamada Fluente e Ligeiro, que eu digo o que ele passou. E essa música passou pela Polícia Federal. Entendeu? Uhum. Aí o mais engraçado é que eu estava em pleno Colégio Nazaré, fazendo um show para a galera lá, e eu cantei essa música. E quando eu terminei o show, que eu fui para o camarim, a Polícia Federal entrou. Porque eu dediquei a música ao Geraldo Vandré, tá entendendo? Uhum. Que eu não poderia ter feito isso, tá? E que eu só não sairia dali preso, porque eu não sei quem foi que chamou eles, disseram que não tinha nada a ver com isso, que acabasse com aquilo, que não tinha nada a ver, foi uma composição em homenagem a ele. Não, homenagem não. Fala como ele fala. Porque assim, eu digo na letra, até que morri, fluente, ligeiro andei, como eu andei, eu sobrevivi, mas inútil com o tempo foi que vim sair, até que morri, e a verdade num silêncio diz pra mim que vi o sangue e a chuva escorrer na terra e o cheiro da poeira no ar, desmanchando as marcas do chão, quem dera. Não me lembro mais a letra, mas tem um pedaço da letra que eu digo que ele sofreu foi torturado.
lavaram o meu cérebro, eu digo, lavaram o meu cérebro. Então eles acharam isso muito forte no momento do show que eu coloquei, entendeu? E aí, assim, são muitas as histórias de lá para cá. Nossa, são muitas as histórias. A gente, quando teve no Rio, a Fazer gente... documentário com episódio 1, 2, 3, 4, eu tô vendo, tem episódio 36, aí temporada 2, episódio 46, temporada 16. Porque é muito legal esse processo. Eu falo muito, quando você falou sobre os idosos, na entrevista com a Isis, assim, eu fiz parte de um projeto que mudou o meu pensamento referente a muita coisa. E eu me considero essa geração que eu falei para Isis e falei que é um compromisso meu a partir de voltar para minha casa. Faço minha segunda graduação, é a voltar a ler. Ler coisas que não está na minha bolha. Entendi. Porque a gente é obrigado a ler coisas da pré-faculdade, a gente lê o essencial, que ali a gente entende como educacional, mas a gente não lê algo que seja fora daquele contexto que eu não entendo, porque eu tenho medo de não entender. E eu fiz um projeto que era empoderamento digital, onde eu ensinei os idosos a usarem o celular, mas com as ferramentas básicas, que era simplesmente fazer uma foto. Abrir a câmera do celular e poder filmar e fazer ligação para os netos. E eu lembro dessa história, quando você falou dessa felicidade de poder contar com o pessoal, de estar ali, de fazer o negócio deles, fazer a percussão, foi a filha de uma das idosas ligar para a diretora do SECOM e falar assim, sequestraram minha mãe. Roubaram ela. E ela falou assim, calma, o que foi que aconteceu? Minha mãe mandou uma mensagem escrita. E tudo certinho, tá errado, minha mãe não sabe escrever. E eu tinha ensinado a usar o teclado com o microfone. E ela fez questão de aprender várias e várias vezes para poder mandar para a filha dela se surpreender. E aí eu falo muito sobre o quanto que a gente precisa sentar para ouvir as histórias. Histórias com quem acontece, com quem faz. Hoje a minha avó vai fazer 100 anos, mas ela conta muitas histórias de antigamente. Ela ainda senta ali, ela não lembra mais das pessoas, assim. Mas ela conta as histórias. Ah, mas por que naquela época? E esses dias eu recebi um vídeo dela fantástico. Eu vou até postar depois no feed dela dançando forró, que era o que ela gostava muito, com a minha tia. Então, para ela foi muito interessante. Foi muito emocionante. Você me falou que você, há pouco tempo, aqui atrás, com uns minutos, que você era blogueiro. Não, uma das coisas que eu acho super interessante, por exemplo, essa questão de influencer, né? Uhum. Que a nossa querida Isis também é. Eu acho muito importante você saber influenciar. Não é essas coisas que você vê de influencer, que não é verdade? Fútil, que você vê e geralmente estoura uma onda, daqui a pouco está todo mundo... voado, Vai ali, aí tem um tigrinho que vem e pega. Tem um tigrinho daqui, uma Beth dali, não sei o que, lá. E esse pessoal faz uma fortuna, cara, assim, astronômica. Pra pagar os nossos boletos. Não é verdade? Não, e trazendo conteúdo que realmente... Aquilo que eu lhe falei em relação à canção e em relação à música comercial, sabe? Às vezes eu penso, sabe aquela época do barroco? Eu acho que eu me enquadrava mais naquela época. Eu acho que eu não era para viver esse momento, porque eu acho que eu sou muito ligado à outrora, sabe? A coisas que antigamente aconteciam e que tinha saber, tinha conhecimento, sabe? Hoje em dia a coisa está muito fútil. Fútil, não, chula mesmo, cara. Eu tenho uma coisa comigo, Vando, né? Eu conto para todo mundo e faço questão sempre de contar que eu sou filho de pedreiro, filho de feirante, que não tiveram condições de estudar por conta de alimentar os fantástico. Alimentar os filhos. E eu estudei em escola pública, estou na minha segunda graduação, e que o momento eu entendi há pouco tempo, e eu falo isso com todo orgulho, que eu preciso aprender, e que eu preciso mudar, e que eu preciso melhorar. Por quê? Porque isso me faz entender que eu não preciso estar somente naquele processo pequeno, sendo que existe um montão de coisas ali,
E que é o que eu falo, eu não quero ser a pessoa que vai postar algo aqui e as pessoas, eu vou comprar essa blusa porque o Wanda tá vestida nela. Não, eu vou comprar. Cara, eu gostei muito dessa blusa porque a identidade dela me remete ao tempo que eu usava, porque era daquele processo. É esse o Wando. Não tem marca. Não. Pra que marca? Porque eu falo muito sobre brigar com as pessoas. Eu falo assim, cara, não é. E eu conversei com a Isis sobre a minha filha. Esses dias a gente falando sobre. Eu comentei ontem. Eu tenho uma sobrinha filha. E eu falei assim, mulher, ela tem 15 anos. Eu falei assim, tu tem 3 grandes problemas que tu precisa entender, que você precisa passar. Primeiro, porque tu é filha de pessoas pobres que não têm condições de te colocar na melhor faculdade ou na melhor universidade, mas tá aqui possível porque a gente consegue te proporcionar. Então, se a gente conseguir te colocar numa escola particular, aproveita esse momento para tu estudar e fazer assim, estou estudando para isso. E ela escuta? Tá tentando, né? É geração, né, cara? Eu falei, a segunda coisa você vem de uma família que você é uma pessoa preta, né? Descendente de preto, você tem o cabelo cacheado, você não é... Falei assim, você não tem esse privilégio de pensar em alguma coisa assim. E querendo ou não, existe na nossa região existe uma dificuldade ainda muito grande. E a outra, assim, que pra mim é o máximo do máximo, que é a mulher. Então tu vai estudar muito, tu vai ralar muito pra tu mandar num monte de peão, e se tu não estudar muito... 3 vezes mais, 4 vezes mais. E eu falei assim, eu não quero que seja qualquer uma. E eu falei pra ela, eu falei assim, eu queria que tu muito chegasse pra mim e falasse assim, tio, eu quero ser engenheira da NASA. E pra isso eu tenho que estudar em Harvard. Eu falei assim, eu vou fazer das tripas coração pra fazer todas as possibilidades pra você fazer acontecer isso. Por que que eu levo isso pra mim? Porque o meu pai, ele sempre foi muito promissor pra dizer assim, meu filho, estude. Porque eu quero muito que você não passe pelo que eu passei. Meu pai passou fome. Então hoje meu pai tem um subconsciente dele de que se não entrar aquele dinheiro que entrou, ele vai passar fome. Eu falei, pai, não vai. O senhor tem eu, o senhor tem a Vânia, a gente vai estar ajudando o senhor aqui se precisar de alguma coisa. E aí sempre a gente fica naquele gatilho, mesmo sem ele saber, né? Então, assim, eu queria muito, finalizar pra gente não estender muito, que você mandasse um recado para essa nova geração. Sua, Fernanda. Que responsabilidade. Né? Olha, eu tenho uma neta, ela tem quantos anos? A minha sobrinha tem 15. Minha neta tem 17. Né? Vai prestar vestibular agora. Graças a Deus, é uma pessoa que está envolvida muito com o que essa geração está. Celular o tempo inteiro. Tá? Então, assim, às vezes a gente fala, e eu quando falo para ela, eu digo, filha, aqui nós temos uma, não é um trato nem pacto, que eu não gosto de usar essas palavras, mas é tipo assim, por exemplo, você está num lugar, liga para dizer onde você está. Eu não quero saber onde você está, não quero te controlar, quero saber se está bem, entendeu? Uhum. Então, seja a Sofia, seja eu, seja os meus filhos, seja a minha neta, a gente troca entendeu? Essa figurinha, até né? a minha nora, ela me chama de tio, eu estou em tal lugar, tio, eu estou saindo de tal lugar. Para quê? Cara, o mundo aí fora não está fácil, entendeu? Então a gente tem que saber se você está no caminho e se você sumiu, aonde foi, essas coisas assim. Então, assim, eu digo para a nova geração, estudem, porque tem muita gente que diz assim, que o estudo não é tudo, claro que é e vai ser cada vez mais, porque antigamente é só você olhar para trás e ver que primeiro o primário era importante, deixou de ser. Depois, voltando lá, porque também eu sou da época do ginásio, tá? O ginásio deixou de ser importante, o científico deixou de ser importante, a formação superior deixou de ser importante, agora você tem que ter doutorado, pós-doutorado, falar no mínimo 2 línguas. Você tem que derrubar tudo isso aí, cara, porque a concorrência está super acirrada. Então eu sempre digo isso para os jovens. Às vezes eu dou certas palestras em algumas escolas e eu digo para eles, você quer seguir um caminho, quer seguir a música, beleza, mas não para de estudar. Entendeu? Tem a música como hobby.
Se amanhã der certo, é aquilo que você queria e você alcançou, beleza, mas não para de estudar. Porque se já está difícil para quem tem doutorado e pós-doutorado, que às vezes você pega um Uber e você vê o cara dirigindo. Ele não está ali porque ele quer. Entendeu? É porque ou ele é muito capacitado, tá? E a empresa não tem como bancar ele. Tá? Pelo menos, eu vivi isso muito. Eu não cheguei a fazer um curso superior. Eu fiz vestibular, passei, eu queria ter feito engenharia elétrica, mas eu tinha que sustentar minha família. Ou eu trabalhava ou eu estudava. Sim. Entendeu? Uhum. Então foi muito difícil, cara. Muito difícil. Então quem tiver tempo, e essa juventude tem todo o tempo do mundo, estudem. Pronto, o recado foi dado. Eu acho que... Aí a gente encerra igualzinho a Isis. Estamos juntos aí para o que der e vier.